Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula virtual. Dessa vez nós estaremos falando sobre Revolução Francesa. Eu lembro que a Revolução Francesa é um marco para a Era Moderna. Praticamente todos os países ocidentais, eles trazem aí uma tintura dessa revolução na sua Constituição, na sua forma de governo. E, por outro lado, o estudo da Revolução Francesa faz-se muito complexo em função de diversas coisas acontecendo num período aí de mais ou menos 10 anos. Você tem aí, pelo menos, 3 eventos principais interagindo, né, dentro do desdobramento dessa revolução. Você vai ter, por um lado, as mudanças políticas em termos de estruturas institucionais. Ou seja, a França ela vai sair de um absolutismo, vai para uma república e ela vai mudando ali as características da instituição, né, governo, Estado, ao longo dessa revolução. Isso é um perfil da revolução. Um outro perfil são as ruas, o que acontece nas ruas, as mudanças que você tem aí sociais, na visão do povo francês a respeito daquilo que está acontecendo, a interação do povo francês. E não fica por trás também o desmerecido o impacto disso na Europa. Então você tem aí a diplomacia, as guerras acontecendo. Então são 3 eventos. Se você não estudar cada um deles, observando a mudança e aonde está sendo feita a mudança, você acaba confundindo aí os elementos da revolução e isso fica difícil você, confundindo esses eventos, responder as questões aí que surgem, né, no vestibular, no Enem, abordando esse assunto. Então vamos estudar aí, a gente vai tentar fazer essa divisão de eventos. Eu vou ressaltar aqui as divisões e aonde estão acontecendo. Isso aqui é uma mudança na política francesa. Isso aqui é uma mudança nas ruas. Isso aqui é uma questão diplomática. Então a gente vai tentar caminhar aí dentro desse perfil. Você vem comigo? Então vamos lá. Então vejamos, Revolução Francesa. Né? Como é que começa isso? O que desencadeou aí essa série de eventos que nós chamamos de Revolução Francesa? Né? Quais são as causas aí? Você tem aí a crise econômica na França, não é? Devido à concorrência de produtos ingleses, interferência do Estado prejudicando a economia. O Estado ainda não gerenciava muito bem as questões econômicas, né? E a crise social, problemas no abastecimento, gerou fome na população. 88% dos franceses passavam dificuldades nesse período aí da Revolução Francesa, devido a crise realmente econômica, o problema da colheita também, né? Não foi os últimos anos ali que antecederam a Revolução Francesa, a colheita, ela não foi bem sucedida, e isso gerou aí escassez de alimentos, né? Profunda desigualdade social, a violência do Estado, né? Você ainda vivia num regime, você vivia no antigo regime, né? E isso aí a gente viu aí, nós temos uma aula falando sobre isso, o antigo regime, a sociedade dividida em classe, o desmerecido, aquele que não era da nobreza, ele era sujeito a uma lei bem diferente, né, da classe privilegiada, nobreza, e isso gerava aí uma série de violências, né? E você tem também, né, nesse caldeirão de eventos, você tem a influência das ideias iluministas. Então a gente também tem uma aula falando sobre isso, acesse aí no canal. O iluminismo está surgindo nessa área, e Paris, né, a França em si, era o centro promotor dessas ideias iluministas. É justamente ali que as principais ideias, os principais autores iluministas vão surgir. Então vamos prosseguir. Tá, e a fome, você tem essa disparidade da nobreza, ela não passou pelo processo de dificuldades econômicas, obviamente. Ela era uma classe privilegiada, ela vivia aí indiferente àquilo que o povo estava vivendo com relação à economia, a fome, não é, a falta, a escassez de alimentos. Isso aí estava acontecendo. Ao mesmo tempo, você tem aí, perdão, as ideias iluministas surgindo. Então você vai ter os grandes iluministas aí falando sobre o governo, sobre a igreja, criticando a igreja, né? Se você pegar lá a aula, você vai ver isso, e criticando a sociedade como um todo, a sociedade tripartida, a sociedade que existe uma classe privilegiada e o restante aí do povo não tinha direito praticamente a nada, né? Então o iluminismo veio como crítica. E, na verdade, que você vai ter uma participação geral
Eles vão partilhar essas ideias, tanto a nobreza quanto os intelectuais e até mesmo o povo. Isso chega até o povo, né, de uma certa forma, né, essas ideias novas. Você pode até achar estranho em eu falar que a nobreza partilhava, né, comentava isso, mas também, né, eles falavam de igualdade, de liberdade, porém o sistema em si não permitia que isso acontecesse. Uma coisa é você falar a respeito dos ideais, outra coisa é você praticá-lo. Então vamos prosseguir aí. Não, um nome muito importante aí nesses eventos, já estou apresentando aqui logo do início, é o Robespierre, não é? O Robespierre, ele foi um dos cabeças da Revolução. Ele era um advogado no interior da França, na cidadezinha chamada, se não me engano, Arras. Ele praticava essas ideias, ele teve contato com essas ideias iluministas, ele praticava essas ideias nas causas que ele defendia como advogado, e ele, dentro do processo revolucionário, ele vai ser um deputado, ele vai ter uma participação ativa aí dentro de todo esse processo. Inclusive, ele vai governar a França, né, por um bom tempo aí, desse período. Então, vamos prosseguir. Então, grava esse nome é importante, ele aparece em concurso, ele aparece aí em diversas questões que envolvem aí a Revolução Francesa. Bom, eu fiz aqui um cronograma para a gente seguir, trazendo aí os principais eventos dessa Revolução. Você tem ali, aqui em cima, nós temos aqui deixa eu pegar aqui, né, alguma coisa para facilitar, aqui, ó. Aqui está dizendo aqui as mudanças políticas que vão acontecendo. Então você tem aqui, lembra que eu falei que a questão está mais, também está relacionada às mudanças políticas, os desdobramentos em termos de Estado. Então vejamos aqui. Aqui já começa com monarquia constitucional, mas antes disso você tem o absolutismo. Na verdade, é o absolutismo que vai desencadear o início da Revolução, por mais estranho que pareça. Então, o primeiro evento que se coloca ali é uma coisa chamada Estados Gerais. Não está vendo ali em cima? Está aqui, ó, Estados Gerais. Estados Gerais. O que seria aí esses Estados Gerais? Vamos passar aqui, prosseguir. Na verdade, a crise estava levando o rei a buscar uma solução. Então você tem a fome, a crise, né, a questão aí da economia da França, e o rei ele vai convocar um ministro, ele vai escolher um ministro para poder tentar resolver o problema. Ele já tinha escolhido outros, mas esse cara aqui, ele tem aí nós temos uma observação específica para fazer sobre ele. Ele era um banqueiro, um homem rico, só que ele era iluminista. Ele já participava, ele já tinha aí umas ideias iluministas, botando em prática na vida pessoal, na vida econômica dele. Ele é suíço e ele foi convocado aí pelo rei francês para ser o primeiro-ministro. E uma das coisas que ele vai fazer é tentar resolver o problema da fome do povo. Então ele vai ter a simpatia do povo, porque ele vai aí tentar resolver com um olhar sobre a carência, a falta de alimentos com relação ao povo. E ele que vai dar essa ideia ao rei de convocar o que nós chamamos de Estados Gerais. Está aqui. Ó. O que eram os Estados Gerais? Era uma reunião, não se pode comparar com uma assembleia de hoje, mas era uma reunião que o rei convocava os estados ou as classes sociais, ou pelo menos os representantes dela, para discutir assuntos importantes. Então ele fez uma reunião convocando os estados. Quem eram esses estados? Você tinha 3 estados nesse contexto. O primeiro estado era composto pelo clero ou pela igreja. Então o primeiro estado, igreja. Então, claro que ele vai chamar para essa reunião os representantes da igreja, os principais bispos, padres, inclusive, né, uma quantidade expressiva deles, né, para poder participar dessa reunião. O segundo estado é a nobreza. Então, o segundo estado são os nobres. Ele vai convocar, não é toda a nobreza que vai participar dessa reunião, são representantes, digamos assim.
Eu lembro que existe uma estatística dizendo que a França ele tinha aí nesse período aí uma quantidade aí de 400 mil membros na nobreza. Ele não vai chamar todo mundo, óbvio, vai chamar alguns representantes. Chega aí a 200, 300 representantes, né, os mais importantes, os mais influentes, os mais próximos da corte. Então são vamos colocar esse nome, os deputados, né, que vão participar dessa reunião. E aí você vem o terceiro estado, que são todos os outros. Então você tem o primeiro estado, a nobreza, melhor, o clero, né, a igreja. O segundo estado, a nobreza, aí sim. E o terceiro estado, você tem o resto. Quem é esse resto? Todo o povo. Só que, em condições de participar dessa reunião, você vai ter ali, ou interessados a participar, em condições de fazer, você vai ter um grupo seleto de pessoas. Não é o camponês, não é o artesão, não é o peixeiro, o açougueiro que vai. Quem vai ali são os advogados, são pessoas que participaram da vida intelectual ou vida econômica, né, da França. Então você tem a burguesia, a alta burguesia, claro, a baixa burguesia, os ricos, os muito ricos, a classe média, digamos assim, o que viria a formar a classe média. E você vai ter também os advogados, os letrados, os professores. Então, são esses representantes aí do terceiro estado, que era uma parte expressiva, porém desprestigiada. Por que desprestigiada nessa reunião? O que acontecia nessa reunião que trazia desprestígio? Bom, esses votos, presta atenção nisso, como está aqui, né, representado na nossa figura, eram votos representativos, não eram votos por pessoa, por cabeça. Então, não é o número de deputados que vai fazer a diferença. Isso aí vai ser por classe, por estado. Então, a nobreza tem um voto, ou seja, o segundo estado tem um voto, a igreja tem outro voto, né, o primeiro estado tem um voto, e o terceiro estado, o restante, digamos assim, né, o povo, vamos colocar entre aspas, né, um voto. Então, qualquer decisão, qualquer discussão, qualquer pauta que fosse colocada em tela, na verdade, seria um voto para cada um, para decidir. O que estava se colocando em tela nessa época? Ou qual era a discussão que estava sendo feita ali? Era justamente a cobrança de impostos. Isso prejudicava muita gente. Isso feria a economia. Até hoje é assim, né? Se você tem altas taxas de imposto aí, cobrando, isso trava a economia, né? A gente vê isso acontecendo aí, essa discussão em vários países. E o que vai acontecer? Eles queriam colocar, surgiu uma ideia, uma proposta de colocar todos pagando impostos, inclusive a nobreza. Isso vai ser rejeitado, obviamente. Inclusive a igreja, independente, né, de quem seja, teria que pagar imposto. Obviamente que o primeiro e segundo estado, que era o clero e a nobreza, ia rejeitar essa proposta. Essa proposta, muito provavelmente, veio aí do terceiro estado, né, que estava fora desse contexto. Eu lembro, é importante ressaltar, isso aí eu falo na minha aula lá sobre antigo regime, que a nobreza, ela compunha também os quadros da igreja. Então, para você chegar aí a ser um bispo, você chegar a ser alguém importante na igreja naquela época, tinha que ser de origem nobre. Ah, você não tinha padre, então, de origem do povo? Tinha, só que ele não conseguia subir na hierarquia eclesiástica, digamos assim. Então, é bem provável que havia sempre o acordo entre primeiro e segundo estado para voltar em uma única proposta. Então, qualquer proposta que prejudicasse a nobreza ou a igreja seriam rejeitadas. E o terceiro estado nunca ganhava essa disputa, vamos colocar assim. Não é? O que vai acontecer? O rei está aqui. Deixa eu voltar aqui no quadro anterior. Nessa reunião, essa discussão ela vai se acalorar. Essa discussão ela vai ser muito, digamos assim, fervorosa sobre votação, sobre a questão dos impostos, e isso se
prolonga por várias semanas. Na verdade, quando você pega lá, deixa eu botar aqui a foto, está aqui, ó. Essa aí é a reunião que eles estão fazendo. Então, isso aí é a reunião do terceiro estado. Você percebe aqui, tem bastante gente. Isso aí é um quadro da época, retratando essa reunião. Você percebe aqui, não é? Aqui em cima está a figura do rei. Está vendo aqui? Aqui é o rei. Aqui o júri que coleta lá a votação, que registra tudo, né? E aqui você tem de um lado, do lado direito, o primeiro estado, ao direito do rei, ele está de frente para cá. E aqui o segundo estado, que é a nobreza. O terceiro estado fica no fundão. É o povão, tá vendo aqui, ó? Tem uma assistência aqui, o pessoal assistindo a votação e tal, mas o terceiro estado está aqui. Então essa reunião se prolongou por muito tempo e o rei achou que os ânimos estavam muito exaltados. Falou, não, eu não vou continuar com isso não, porque os ânimos estão exaltados. E aí, em dado momento, ele simplesmente encerra a reunião, o pessoal vai para casa num dia, no dia seguinte volta, a assembleia está fechada, não tem como entrar mais. E eles vão, tão somente, eles viram que o rei rejeitaram aí, ou melhor, o rei rejeitou qualquer solução vinda dessa reunião dos Estados Gerais, e ele fechou a Assembleia, falou, fechou, né, melhor, fechou os Estados Gerais. E esses deputados, eles não se dão por satisfeitos, eles vão continuar se reunindo, eles vão para a quadra de tênis do lado, e eles vão se declarar uma Assembleia. Olha só, então aqui você tem a primeira mudança, eles se declararam, autodeclararam uma Assembleia, uma reunião institucional do Estado francês, alheio à parte, o Estado absolutista. Ele falou, nós somos agora uma assembleia para decidir coisas, para tomar decisões, e o rei não estava sabendo disso até então. Então eles começaram a se reunir e tomar decisões sem a presença do rei. Olha só o problema, eles fizeram uma assembleia. Então, se eu voltar aqui nesse quadro, deixa eu voltar aqui, você percebe aqui, ó, tá aqui, ó, na monarquia absoluta, né, o rei, aquele rei, ele convocou os Estados Gerais. Isso aqui foi por parte dele, pelo conselho lá do Jacques Necker, que foi lá o seu primeiro-ministro. Ele convocou, mas ele achou que não deu certo. E ele fechou os Estados Gerais. Os deputados, agora, sozinhos, sem a presença do rei, eles estabelecem uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles, a partir de agora, eles querem fazer uma Constituição. Então mudou. Ainda não oficialmente, mas já mudou. As instituições estão mudando. A instituição do Estado francês mudou aqui. Então presta atenção nisso. Olha só o que eles vão fazer. Presta atenção aqui, ó. Olha só o que eles querem nessa nova instituição, que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Constituinte porque eles querem fazer uma Constituição. Abolição dos direitos feudais, elaboração da Constituição, declaração dos direitos do homem e do cidadão. Né? Constituição de 1791. Então, olha o que a Assembleia vai fazer. Mas isso não foi fácil. Isso não aconteceu assim de uma hora para outra. Você fala, esses caras são legais, bonzinhos. Não tem muito isso aí não. Por quê? Lembra que eu falei que tem pelo menos três situações interagindo para o desdobramento dessa revolução? Então, assim que eles se reúnem, deixa eu voltar um pouquinho, nos Estados Gerais, ou melhor, na Assembleia, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver, eles se reúnem na Assembleia, aqui, a Assembleia, decisões da Assembleia, o rei manda fechar. O rei fala, não quero isso não, eu vou voltar nesse quadro aqui, só um instante. O rei manda fechar, fala, fecha isso aí, e manda os guardas irem lá para poder fechar essa Assembleia. Deixa eu colocar no quadro da Assembleia mesmo. Aqui. Não foi nesse lugar, eles se reuniram numa quadra de tênis do lado, mas essa imagem aqui representa aí o que está acontecendo. Ele falou, fecha tudo. O rei francês Luís XVI, fecha, bota os guardas lá, bota todo mundo para fora, vamos colocar assim, né, parafraseando, dá uma surra em cada um com vara de goiaba e manda para casa. Era absolutismo. Claro que ele não falou nesses termos, mas ele mandou fechar. Obviamente que ele poderia usar de violência para isso. Ele cercou a quadra de tênis com os soldados. Só que
Aí entra o segundo elemento, a rua. Lembra que eu falei? As ruas. O povo estava nessa expectativa. Essa reunião já tinha aí 6 semanas. O povo estava vendo, estava na expectativa de sair coisas boas dali. Essa reunião foi convocada pelo Jacques Schnecker, que era o ministro querido do povo. Aí o povo falou, vai sair coisa boa. O rei foi embora, eles viram isso acontecer. O rei foi embora, fechou a Assembleia e os deputados continuaram se reunindo. Eu lembro a você, não seja ingênuo, que nessa reunião que, né, se autoproclamou Assembleia, você tem ainda os padres, né, a igreja, você tem ainda a nobreza e o terceiro estado. Né? Aqui os profissionais liberais, né, a burguesia, a alta burguesia, a baixa burguesia, estava aqui. São vários deputados. E eles queriam, na verdade, uma solução, né, para resolver o problema da França, para resolver o problema econômico, né, e tudo mais. E eles achavam, começaram a entender que o rei era um grande empecilho. Falaram, o rei não está deixando a gente fazer as coisas. Então vamos tirar um pouco do poder do rei. Por isso que eles colocaram aqui, ó, Assembleia Nacional Constituinte. É uma constituição que eles estão fazendo. Lembra, a Constituição, ela limita o poder do rei. Olha o nome que eles estão dando a essa Assembleia. Assembleia Nacional Constituinte. Isso limita o poder do rei. O rei não gostou disso. E o povo, o que o povo vai fazer? Quando vê que o rei está querendo acabar com a Assembleia, eles vão para a rua. Eles pegam em armas, viram os soldados indo na direção da quadra de tênis, onde os deputados estavam reunidos, eles pegam em armas. E eles vão direto para uma construção chamada Bastilha. Era uma prisão medieval em que símbolo de terror, porque quando você cometia um crime, roubava uma galinha, ou assaltava, fazia alguma coisa, né, até mesmo feria aí a honra da nobreza, você ia parar lá dentro. Lá dentro eram horrores. As punições, quem entrava às vezes era sorte sair vivo. Eles foram direto para lá. Então eles pegam o comandante eles invadem, pegam o comandante da Bastilha, matam o cara e colocam a cabeça dele enfincada numa lança e começa a passear em volta da Assembleia, né, nas ruas de Paris, né, protegendo a Assembleia. Os soldados, ou aqueles que, de repente, ousam enfrentar essa turba, esse tumulto, esse monte de gente, essa revolução, eles morrem, os outros fogem. E aí, isso impacta direto no resultado da Assembleia. Então, imagina você, lá os deputados reunidos, olha aí, ó, tá vendo aí? Foi guerra, começou uma guerra em Paris. O povo aí tomando a Bastilha, né? Isso impacta direto lá, olha só. O resultado da Assembleia. Porque os deputados, esses deputados, como eu falei, vamos voltar um pouquinho aqui, eles estão, até então, mais preocupados com o rei. Tá vendo aqui? Assembleia Nacional Constituinte, fazendo uma constituição para limitar o poder do rei. Porém, olha só o que eles vão votar no final das contas. Abolição dos direitos feudais, Constituição, elaboração de uma Constituição, declaração de direito do homem e do cidadão. Por que eles vão fazer isso? Se eles saem de lá, da reunião, da quadra de tênis, só com a abolição, né, do absolutismo, o povo vai perguntar o que vocês fizeram pra gente aí, em termos práticos. Nós estamos aqui defendendo você, melhor, nós estamos aqui defendendo vocês, morreu um monte de gente. E o que vocês votaram pra gente? E aí, se eles não apresentarem nada, é bem provável que a cabeça de algum deles fossem parar em lanças também. Então, quando eles viram a turba, enfurecido lá de fora, alguém propôs, olha, nós temos que votar algo para esse povo, porque eles estão esperando por isso. Por isso que você vê aqui, ó, tá vendo ali, ó, agora sim, o que eles vão fazer? Declaração de direito do homem e do cidadão, ou seja, eles colocaram todo mundo em pé de igualdade. Existia uma boa parcela daqueles deputados, eram nobres. Quando eles viram cabeça rolando, falaram, eu não quero mais ser nobre, porque nobre está morrendo lá fora. Eu não quero mais da nobreza. Eles sabem que a nobreza é uma das fontes causadoras desse problema aí de fome.
Então ele falou, vamos acabar com a nobreza, porque aí, quando alguém vier aqui dentro para matar um nobre, não tem mais nobre. Falou, não, a nobreza acabou, eu não sou mais nobre, sou igual a vocês. Olha só, você está vendo aí o rumo que a Revolução está tomando? Extinção dos privilégios feudais da nobreza, olha, eles acabaram com isso, porque viram que o negócio estava feio do lado de fora. Aprovação da Constituição Civil do Clero, confisco das terras da igreja e subordinação dos seus membros ao Estado francês, ou seja, a igreja também pulou fora. Aqueles padres, aqueles bispos que estavam lá deputados, falaram, vamos fazer também alguma coisa para a igreja, que vão querer matar padre. Olha só. E promulgação da Constituição de 1791. E aí você vem voto, você vem tripartição de poder. Olha só, está mudando a situação social. Lembra que eu falei? A situação social está mudando. Então mudou agora. Você não tem mais os privilégios da nobreza. Todo mundo é igual, pelo menos no papel. E por outro lado, o rei perdeu o poder, o cidadão agora ele tem igualdade. Isso aqui é o princípio das coisas. Mas isso tudo em função daquilo que estava acontecendo nas ruas. Não foi só uma questão de vontade política daqueles que estavam reunidos. Foi a influência das ruas nas decisões da Assembleia. Então você vê isso aqui claramente. Então vamos prosseguir aí. Está lá, né? A turba na rua enfurecida, né? Morreu muita gente. Aí começa aí um certo terror, uma certa violência exacerbada por parte do povo também, que eles vão começar a matar os soldados, arrancar a cabeça e colocar na ponta das lanças. A gente vai ver aí algumas imagens futuramente, né, mostrando isso aí. Muitos retrataram isso em pinturas. Tá lá, Declaração de Direito do Homem, né, o que fala exatamente. Olha só, eu trouxe aqui alguns artigos para que você possa entender. Tá aí, artigo 10, ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que a sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Olha só, artigo 10. Tem um artigo anterior aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Não, tá aqui não. Defender o direito à liberdade, propriedade e igualdade perante a lei, no geral. Né? Mas esses artigos aqui, eles trazem uma coisa muito interessante, que é a garantia do direito do cidadão. Não, liberdade de comunicação é uma delas. Se você lembrar, essa também era uma reivindicação dos iluministas. Então tem gente ali que seguindo esses princípios iluministas. Direito à liberdade de expressão, opinião, né? É um dos pontos aí nevrálgicos, digamos assim, da mudança política que eles estão querendo fazer. Então você não pode ser ferido pelas suas opiniões. Né? Isso vai trazer algum problema lá na frente, daqui a pouco. Você vai ver, a gente vai falar sobre isso. Né? Garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, pois, instituída para fruição por todos, e não para utilidade particular daqueles a quem é confiada. Né? A manutenção da força pública, né? Isso aí eles garantiam, para as despesas de administração é indispensável para uma contribuição comum, né? Comum a todos. Comum, quer dizer todos os cidadãos de acordo, então acabou o privilégio da nobreza. Todo mundo paga imposto. Isso foi votado. Lembra que nos Estados Gerais eles não chegaram a um consenso sobre cobrança de impostos? Aqui eles chegaram, mas por pressão das ruas. Lembre-se disso. Então isso aí, ó. Declaração de Direito do Homem, ao artigo 1, esse que eu queria achar. Os homens nascem e são livres, iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Olha só, o primeiro artigo, isso aqui tem quase todas as constituições do mundo moderno de hoje, né? Ocidental, pelo menos. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança, resistência à opressão. Olha só. Então tá aí, né? Isso aí foi conquistado pelas ruas, mais pelas ruas do que propriamente os deputados. Se não tivesse o movimento das ruas, eles não conseguiriam nem tocar essa Assembleia. O rei já tinha tomado algumas atitudes com relação a isso. Né? Então, vamos prosseguir aqui. Né? Deixa eu fazer apenas alguns comentários. Então, você viu aí que a Revolução, até agora, ela interage com dois elementos. Você tem os deputados. Esses deputados, eles são bem heterogêneos. Né? Eles formam uma Assembleia. Ali você tem representantes da igreja, ali você tem representantes da alta burguesia, da baixa burguesia, você tem ali representantes
intelectuais, não somente representantes do povo, né? Assim eles se colocavam em função de praticar, de levantar a bandeira do iluminismo, né? São vários, né, que estão ali também em função disso. E você tem, por outro lado, a atuação do povo nas ruas. Não é? Eles começaram a defender a Assembleia. Eles começaram a agir, a contra-atacar a violência que vinha do Estado. Então, essa interação que vai levar como resultado, trazer como resultado essas decisões tomadas na Assembleia. O fim, quais são as decisões tomadas na Assembleia nesse momento? É o fim dos privilégios feudais. Olha só, a nobreza acabou. Oficialmente aqui ela acaba. Ou seja, o antigo regime está acabando, no papel, pelo menos. Você tem ali os direitos do homem e do cidadão, são os principais. Não é? Então, todo homem é igual perante a lei, a liberdade de imprensa, você pode expor as suas opiniões, isso vinha claramente do iluminismo. Não é? Direito à propriedade, você vai ter aí uma clara expressão aí, também do iluminismo, porém por parte agora da burguesia, né? O direito privado também, ele entra nessa tela aí. Ou seja, até aqui você já viu na instituição uma mudança, pelo menos. Você não tem mais o absolutismo. Não tem mais o absolutismo. Eles estão votando uma Constituição. Então, uma Constituição que limita o poder do rei, que gera leis e obriga o rei a obedecer. Já não tem mais absolutismo. Não é ele mais que faz as leis, são os deputados fazendo. Aqui já tem uma mudança. E, por outro lado, você tem mudanças sociais também. Por quê? Você acabou com o antigo regime. Não tem mais antigo regime aqui. Veja bem, a nobreza não tem mais privilégio, não tem mais nem nobreza. Então acabou isso aí também. Então você tem duas mudanças aqui, na sociedade e nas instituições. A partir de agora, você vai ver que isso aí vai começar a mudar com mais frequência. Não vai parar por aqui. Você vai ter instituições sendo estabelecidas e movimentos nas ruas para proteger a revolução. Então você vem comigo? Vamos prosseguir. Então, a Assembleia Constituinte ela vai mudar o sistema político da França. Agora você não tem mais absolutismo, você vai ter uma monarquia constitucional. O que é isso? É uma monarquia, o rei continua, a ideia não era tirar o rei do seu poder, mas ele tinha que obedecer agora a uma constituição feita pelos deputados. Até aqui você percebe que as mudanças propostas pela Assembleia, pelo menos, não eram tão radicais assim. Eles queriam continuar com a figura do rei. Eles não queriam mudar isso. Porém, fazer com que ele tivesse seu poder limitado, ou seja, sair do absolutismo. Ele teria agora que obedecer à Constituição. O rei Luís XVI aceitou a Constituição, mas ele foi pego tentando fugir. Ele queria fugir para a Áustria. Por que a Áustria? A Maria Antonieta, esposa dele, é descendente da família real austríaca. Então ela veio de lá para casar com ele na França. Mas ele foi preso. Na verdade, a revolução chegou até o Palácio de Versalhes, onde ele ficava. Então uma turba enfurecida foi até lá. Tá aí, ó. E levou o rei, prendeu o rei. Mas ela foi naqueles moldes que a gente já viu aqui na primeira batalha lá, que é da Bastilha. Foi com muita violência. Então, os soldados do rei que protegiam o castelo dele lá, o palácio melhor, foram mortos e despedaçados. Você vê aí nas imagens, essas imagens são imagens da época. Existe aí um número expressivo de mulheres nessa invasão, você pode ver na segunda imagem ali, e tem até alguns autores que explicam isso aí melhor. As mulheres elas tinham um papel aí de um trabalho nos centros urbanos, né, na indústria de pesca. Então elas trabalhavam com facas né, estripando ali peixes e tudo mais. Essas mulheres eram do mercado, né? Assim alguns historiadores levantam que essas mulheres, a maioria, né, trabalhavam nessas atividades. Na verdade, trabalhar com faca era uma constante para a mulher, porque tinha que fazer lá o almoço, né, matar animais, isso ficava por parte da mulher também. Nessa sociedade, alguns autores colocam desse lado que elas foram para lá com essas facas.
né, desse mercado aí, né, a maioria pelo menos, e elas cortaram cabeças lá, né? Elas queriam pegar a Maria Antonieta, a rainha que já estava caindo aí do lado esquerdo do povo. Porém, ela conseguiu escapar e acabou que eles não executaram a rainha e levaram o casal real preso, né, né, para um palácio, né, lá em Paris. Então aí está o rei. Eles, nessa prisão aí, eles vão aceitar a revolução, aparentemente. Porém, eles vão tramar uma aliança com os países que já estavam se movimentando para invadir a França, a Áustria, por exemplo, que era o país da rainha, né, a rainha austríaca. Eles já estavam invadindo a França e a França tem que declarar guerra à Áustria. Então a França já entra num estado de guerra. Vamos voltar aqui nessa imagem aqui. Olha lá. As monarquias absolutas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França, particularmente a Áustria, diante da invasão. A Prússia também, que é ali, né, faz fronteira. A Prússia hoje aí é parte da Alemanha. Eles invadem, né, começam a fazer essa aliança para invadir a França. Então a França já entra em estado de guerra. Essa guerra ela vai ser uma guerra violenta também. Lembra que eu falei que tem 3 partes? Agora você está vendo aí a parte que envolve a diplomacia ou a guerra com as nações periféricas. Por que aconteceu isso? Porque eles protegiam, esses reis protegiam a monarquia absoluta. O medo era que essa revolução chegasse também ao país, ou à nação deles, desses reis absolutos. Então eles invadem a França para acabar com a revolução, né? Então a França agora é um estado de guerra, ainda uma monarquia constitucional, porém estado de guerra. Mas o rei, como eu falei, ele vai trair a França. Ele vai, na prisão que ele fica, ele começa a mandar cartas aí dizendo aí das posições do exército francês para facilitar a derrota da França nessa guerra. Isso é interceptado e ele é julgado por essa assembleia. Ele é condenado à morte. O rei despede-se de sua família antes de ser levado à guilhotina. Então, e até mesmo essa questão da guilhotina é interessante falar. A guilhotina foi estabelecida como pena de morte e não era assim antes, né? A pena de morte era diferente para nobres e não nobre. Então o nobre era pela forca, morria enforcado, se fosse condenado, raro isso, condenado à morte. Porém, se você não fosse nobre, você tinha diversas outras modalidades de morte. Isso era uma modalidade de morte terríveis. Isso acontecia dentro da Bastilha. Então, se você estudar isso aí, você vai ver que chega a arrepiar, né, o que o condenado passava antes de morrer. Então, a ideia da morte, isso foi feito por um médico, esse guilhotina é o sobrenome dele, não é exatamente guilhotina, mas guilhotina surgiu do sobrenome dele, e ele achava mais justo e indolor, porque uma vez decepada a cabeça, você não sente mais nada, e é uma morte instantânea, sem dor, né? Então foi uma morte aí, uma forma de aliviar a dor do condenado. E o rei é condenado à morte pela guilhotina. Ele é executado, ele está aí se despedindo da família, e depois a Maria Antonieta também é executada. E ela morre, ela é executada por traição também, ela é julgada e condenada. Na verdade, agora você já tem uma mudança. Por quê? Você não tem mais casal real. As crianças morrem também, os filhos deles. Você não tem mais um casal real, então você vai ter que ter uma mudança aí. Você passa a república, tá vendo aqui? A partir de agora, aqui a convenção, na verdade, era uma monarquia constitucional, e quando você tem o nome de república, ainda não se pode estabelecer aí o mecanismo de voto, ainda não se pode estabelecer o mecanismo de funcionamento dessa república, então eles fazem uma convenção, eles chamam de convenção nacional, né? São os deputados, essa assembleia que vai gerenciar o país nesse momento de guerra. Eles chamam de convenção nacional em função da impossibilidade de você estabelecer aí votação e tudo mais. Então é convenção, mas você já está vivendo uma república. Então, você saiu, olha só as mudanças, percebam as mudanças aí com relação às instituições ou o Estado francês. Você sai de um absolutismo, você passa por uma monarquia constitucional, onde o rei tem os seus poderes limitados,
e agora você está vivendo uma república francesa. Tá vendo? Então você já tem 3 mudanças aí com relação à instituição, o Estado francês. O rei ele é executado, a Maria Antonieta é executada, só que a França está vivendo uma situação muito delicada. A Revolução está vivendo uma situação muito delicada. Por quê? Você tem aqueles que... olha, a Convenção Nacional, que eu falei, né? É o que está governando a França, são esses deputados. Você tem a situação de invasão da França, né? Agora você vai ter também a figura da Inglaterra invadindo, então tem Prússia, são 3 países pelo menos. Você vai ter a Prússia, você vai ter a Áustria, você vai ter a Inglaterra também a Inglaterra tem um histórico de inimizade, de rivalidade com a França, também vai invadir, né, parte do território francês. Então está cercada, a França está cercada, são 3 nações. Está se defendendo as fronteiras. E, por outro lado, você tem aqueles que não concordaram com essa mudança tão radical em tão pouco tempo, e são o que eles chamam de traidores da Revolução. E agora você vai ter aí uma verdadeira caça às bruxas, né, com relação a isso. Né? Mas o que realmente, ou quem realmente está governando a França? Lembra que eu falei? Os deputados, né, essa assembleia, essa convenção, ela é composta de um grupo muito heterogêneo, muito diversificado. Você tem padres, você tem bispos, você tem alta burguesia, baixa burguesia, você tem a nobreza em si, a antiga nobreza de origem nobre, e você tem também ali os profissionais liberais, os professores, você tem advogados, médicos. Né? Quem vai governar? Então, aqui, a partir daqui, faz-se necessário você já dividi-los dentro de determinados conceitos, dentro de determinadas expectativas quanto àquilo que eles querem. É aqui que começa a formação de partidos dentro da convenção. É muito comum, por exemplo, se nós estivéssemos sendo governados, um exemplo, né, para você entender melhor, se nós estivéssemos sendo governados tão somente pelos deputados federais hoje, sem a presença do presidente, isso acontece às vezes, na ausência do presidente, na ausência do vice-presidente, quem vai governar é o legislativo. Só que aí você tem que observar o seguinte, quem está gerenciando o legislativo da Câmara dos Deputados? Quem é o presidente da Câmara? É esse cara que vai governar. Então é o partido dele, são, né, as ideias do partido dele que seriam colocadas em prática. É mais ou menos isso que está acontecendo. É o modelo de um republicano. É o modelo republicano, então, na ausência do presidente, né, você tem o presidente da Assembleia. E nesse caso aqui, você lembra daquele nome que eu trouxe para você logo no início, Robespierre? É ele mesmo. Então é esse cara que está governando. A França passou a governar, é o grupo dele, ele é o presidente aí dessa convenção. Né? Tá aí, ó, os jacobinos no poder. Agora, esse grupo representado por Robespierre são chamados de jacobinos. É um grupo de pessoas aí, obviamente profissionais liberais e outros simpatizantes desse movimento, professores, médicos, advogados. Então esse grupo que está aí no poder. Né? Esse Robespierre tinha uma oratória, ele era impecável na palavra, no ímpeto dele de defender suas causas. Advogado, falava muito bem. Então ele tomou a liderança dessa convenção. Mas como é que estava exatamente dividida essa Assembleia? Então vamos ver aqui. Ó. Na verdade, você tem ali a Convenção Nacional, né, de 93, 94, é o que está governando a França. Estamos de uma república, porém sem a presença do presidente, sem a presença do executivo. Então quem está governando é a Assembleia. Então você tem ali de um lado, está vendo aqui o lado esquerdo, é aqui que surge esse nome esquerda-direita. É justamente aqui. Então presta atenção nisso, isso aqui é questão de prova, de Enem, de vestibular. Esquerda-direita. Quando fala esquerda-direita, você está falando, né, aonde surgiu esse termo esquerda-direita? Você vai ver daqui. Dessa convenção, desse período da Revolução Francesa, Convenção Nacional. A esquerda trazia a classe média, está vendo aqui? Ó. Opa, só um instante. Aqui, né, os jacobinos, eles vão se chamar classe média baixa, né? Aqui colocou o nome de proletariado, ainda não cabe falar disso, né?
Esse quadro aqui, para mim, está sendo anacrônico, mas ele serve para a gente. Depois procura essa palavra anacrônico. Você vai saber o que eu estou falando. Aqui tem, isso aqui na Assembleia, não é? Aqui tem jacobinos e montanha, era o apelido aqui desse grupo, jacobinos, né? Sans-culottes são a parte que dava apoio aos jacobinos lá de fora. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Mas dentro da Assembleia, né, você tem os jacobinos. Isso é uma ala mais radical, que queria levar a Revolução mais adiante. Queria levar a Revolução a um termo mais, não tem outra palavra, violento, né? Reprimir todo aquele que se coloca contra a Revolução, com violência. Né? Não obstante, foram eles que condenaram o rei e a rainha à morte por traição. Né? E outros mais entram nessa fila, muito mais. Né? Do outro lado, você tem os girondinos, né? A burguesia, profissionais liberais, também profissionais liberais, porém eles têm eles se colocam mais na questão, né, da comércio. Esses profissionais liberais do lado de cá está mais na questão intelectual. Aqui são profissionais aí, né, ligados à economia. A classe média também. Né? Aqui está a alta burguesia também, né? Os ricos empresários lá da França. Né? Aqui, melhor, está aqui debaixo, ó, planície, né? Está aqui. Mas esses daqui estavam mais alinhados a esse daqui também, do que esse daqui. A alta burguesia, na verdade, a alta burguesia, ela queria desacelerar a revolução. Por quê? Porque isso atrapalha o comércio. Queria acabar logo com a revolução. Se eles chegam ao poder, eles vão desacelerar. E é bem provável de terem perdido essa batalha, né, em função das invasões externas. Então você tem aí pelo menos 3 quadros aí de importância, né, dentro da Assembleia. Você tem os girondinos, de um lado, que se opõe aos jacobinos, e aqui seria aqui uma parte conciliadora, querendo chegar a um termo comum, né, e desacelerar, parar um pouco, né, chega, a revolução já foi longe demais, mais ou menos isso, em função deles serem empresários. Quanto mais para um país, né, mais prejuízo tem para a economia. Né? A ideia talvez gerasse nesses termos aí. Então, daqui que surge o nome aí, esquerda e direita. Né? Só vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí do sans-culottes, está aí, ó. Os sans-culottes, eles eram os profissionais que estavam na rua, radicais, obviamente, eles que gerenciavam as invasões, eles que foram lá, né, na Bastilha, foram eles que foram lá prender o rei, eles que eram a força armada que apoiava os jacobinos, do lado de fora. Nas assembleias, eles entravam também e assim, faziam uma certa pressão sobre os deputados e estavam alinhados com os jacobinos. Né? Por que eles são chamados sans-culottes? É sem culotte, sem essa vestimenta que tinha um nobre. Tá vendo aqui? A calça até no meio e depois tinha... Né? Na verdade, essa calça que ela tinha até um culote do lado, quando você chegava, né, na costura dela era tinha um balãozinho do lado. Né? Isso aqui não representa exatamente o que eles estavam falando. E esse daqui já usa essa calça normal que você está acostumado a ver. Eles rejeitavam esse modelo nobre, que era moda para eles, né? As pessoas copiavam os nobres, queriam copiar, e esses já falam, não quero me vestir igual esse cara, não. Por isso que eles são apelidados de sans-culottes, ou sem-culottes, tá ok? Então tá. Deixa eu só fazer alguns comentários que eu vou, né, para a gente encerrar essa parte. Não viemos até aí, né, a Assembleia, a Convenção Nacional. Então, amigos, o que nós vimos até agora? Nós vimos aí o desenrolar da Revolução Francesa até o ponto em que você tem a instituição de uma república, até o ponto em que você tem aí a extinção do antigo regime. E a visão externa, digamos assim, né, como os outros países viram a Revolução. O que eles fizeram? Eles invadiram a França, né? Porque você vai ter ali uma série de alianças entre as monarquias absolutas da Europa, uma defendendo a outra. Então, nesse caso, né, a Áustria, a Prússia e a Inglaterra também, né, vai aí, tomar as dores da monarquia francesa e tentar invadir. Não é? Você tem mudanças internas, institucionais, e você tem mudanças na sociedade francesa. Acabou o antigo regime.
acabaram as leis que davam privilégios à nobreza, e você tem também aí mudanças externas, né? Declaração de guerras. No próximo capítulo, vamos colocar assim, na próxima parte, nós vamos falar um pouquinho sobre a época do terror, que é inaugurada com a morte do rei e da rainha, né? Que é inaugurada com a chegada dos jacobinos ao poder da convenção, né? Lembra a Convenção República, que estava sendo, né, gerenciando a França nesse momento, né? E essa época do terror ela vai atingir aí praticamente a França inteira, né? Você vai ter aí uma caça às bruxas, digamos assim, de traidores da Revolução. Vai ser uma histeria tremenda. Se você fizer um elogio, por exemplo, ao rei morto, ao antigo rei, isso poderia te levar para a guilhotina. Se você tivesse aí se você falasse qualquer termo, qualquer insinuação contrária ao movimento revolucionário, né? Você tinha os espias, os vigilantes, né, da Revolução, e eles podiam delatar você e você parar na guilhotina. Foi uma histeria, foi uma caça às bruxas realmente. Essa época é chamada época do terror, do grande terror, em que a guilhotina não para de funcionar. Você vai ter aí uma média de 800 mortes, guilhotinados, né, por mês. Olha só, né, período do terror, 800 mortes por mês. Não dava conta, o Carrasco não dava conta de tanta morte. O braço dele cansava, ele tentando subir aquele ferro, pesa aquilo e cortar a cabeça. Imagina você morando numa praça pública onde tem uma guilhotina e, né, isso aí eu já fiz um cálculo, dá uma média de 20 a 30 mortes por dia. Você toda hora ouve o barulho, né, da guilhotina subindo e cortando cabeça. De meia hora isso, na tua janela. Você olha assim, né, no meio-fio da tua rua, na frente da casa, aquele fluxo de sangue passando, sangue coalhado ali, o cheiro horrível. Era isso que eles viviam, né, durante esse período. Terror, a época do terror. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Eu vou já produzir a segunda parte aí da Revolução Francesa. Ela é complexa demais, não dá para falar de uma aula só. Né? No entanto, grave isso, né? Essas mudanças até agora, você tem mudanças na instituição, Estado francês já mudou pra caramba, né? Você tem mudanças no antigo regime, o antigo regime caiu, acabou, até aqui já acabou, não é? E a França está vivendo aí um período de invasões, né? Então, a Europa inteira já está vendo isso e já está aí tomando as decisões, né? Está reagindo a essa revolução. Fique com Deus, passe bem, até a próxima aula.